um pouquinho mais para frente, para quem não pôde acompanhar ao vivo, possa acompanhar lá depois. Então, queria desejar boas-vindas a todos, passar a palavra para o nosso querido amigo Francisco. Querido Francisco, a palavra está com você aí, querido. Tá bom, obrigado, Pedro. Tá todo mundo me ouvindo direitinho, né? Dá para ouvir direitinho? Todos estão ouvindo direitinho. Tá bom, então. Queria agradecer primeiro o convite. Meu nome é Francisco Oliveira, eu sou assistente do Pronto-Socorro Central da Santa Casa e do Ambulatório de Manifestações Neurológicas das Doenças Sistêmicas. Vou falar hoje sobre o estado de mal epilético, reconhecimento e abordagem. A nossa programação, falar primeiramente um pouquinho sobre as definições do tema, depois sobre o reconhecimento dessa condição, abordagem, fazer uma abordagem direcionada também sobre a neurologia e associação com as doenças sistêmicas, os hot topics na medicina de emergência e a conclusão. Fazendo um pequeno histórico sobre esse tema, sobre essa condição, a primeira descrição e questionamento em relação à fisiopatologia da doença foi realizado por Trousseau em 1867, onde ele definiu que nos estados epiléticos, quando a condição convulsiva é quase contínua, ocorre algo especial que requer uma explicação. E essa explicação, ela foi buscada durante muitos anos, até que a força-tarefa da ILAI, a classificação dos estados epiléticos, definiu que os estados epiléticos é uma condição resultante da falha dos mecanismos responsáveis pelo término das crises ou do início de mecanismos que levam a crises anormalmente prolongadas, e é uma condição que pode ter consequências a longo prazo, incluindo a morte neuronal, lesão neuronal, alteração das redes, e dependendo do tipo e das durações das crises. É importante que a força-tarefa define dois momentos. Esse T1, que é definido o momento onde provavelmente as crises irão se prolongar por um tempo, que pode levar até consequências a longo prazo, que seria o tempo T2. Então, o tempo T1 seria onde deveríamos agir com o início do tratamento, e o T2 onde estaríamos bem preocupados com a lesão neuronal. Então, na definição de estados epiléticos, a gente tem que é uma crise com duração maior do que 30 minutos, ou crises recorrentes sem recuperação da consciência ou do estado neurológico basal entre essas crises por um tempo maior que 30 minutos, ou uma atividade ictal contínua eletroencefalográfica maior do que 30 minutos. Dados experimentais, eles levam a buscar as respostas que a gente tem como primeira preocupação clínica no status epilético, seria o quê? O dano cerebral. A partir do momento que a gente se depara com um paciente com crises convulsivas reentrantes no pronto-socorro, a primeira preocupação nossa é de cessar essas crises para que não haja um dano cerebral. A duração no status epiléptico convulsivo, para levar um dano cerebral irreversível, ela é definida em 30 minutos. Agora, informações sobre o T1 e T2 no status focal são limitadas e nenhuma formação robusta existe no status de ausência. Então, é importante ter o conceito que a probabilidade do dano depende da localização do foco epilético, da intensidade do status e da idade do paciente. Então, partindo para essa abordagem na emergência, nós temos que os benzodiazepínicos são bem estabelecidos como uma terapia de primeira linha no status epiléptico convulsivo, e é preciso saber fazer a classificação correta desses status para que a gente possa realizar o tratamento de uma maneira bem efetiva. Então, status epiléticos, ele pode se dividir em status epiléticos convulsivo ou não convulsivo. O não convulsivo, ele pode fazer parte de um contínuo pós-status convulsivo, que é o que nós chamamos de status epiléticos não convulsivo pós-convulsivo, ou ainda ele pode fazer parte de quadros graves naqueles pacientes que estão doentes críticos ou comatosos, ou ainda é importante lembrar que o status epilético não convulsivo, a gente pode se deparar com ele até em pacientes que estão acompanhando no ambiente ambulatorial, principalmente nos ambulatórios de epilepsia de difícil controle. Então, essa classificação vai nortear nosso tratamento e as condutas durante todo o segmento neurológico. Então, o tipo de status, ele é primeiramente definido pelo tipo de crise. Então, é importante saber identificar a crise tônico-clônica generalizada, a crise focal, a crise de ausência, e definir esses times, o T1 e o T2. O tempo 1, quando a crise provavelmente será prolongada no status convulsivo, é de 5 minutos, e no não convulsivo vai
variar entre 10 para o focal e 10 a 15 minutos na ausência. E esse tempo que provocará uma lesão, provavelmente a longo prazo, no indivíduo nessa condição, é de 30 minutos no convulsivo, maior do que 60 no focal e é desconhecido na crise de ausência. Por isso que esses dados são importantes, porque esse tempo é considerado a classificação operacional do status epilético, então a partir de 5 minutos nós já tratamos de maneira tão agressiva, devido à grande probabilidade de evoluir para um tempo que levará a consequências de longo prazo, enquanto que em pacientes com status focais a gente pode agir de uma maneira menos agressiva e no status de ausência até de uma maneira, muitas vezes, até mais conservadora. Então, é importante saber essa classificação, porque as crises tônico-clônicas, a partir de 5 minutos, no status epiléptico convulsivo, e no caso de focal ou de ausência, um tempinho um pouco maior, e a gente vai classificar como status não convulsivo. A partir do momento que o paciente chega no pronto-socorro, é importante que nós, do ponto de vista clínico, saibamos como classificar o status epilético e que ele é baseado no que a gente chama dos 4 eixos, que é descrever a semiologia da crise, buscar de uma maneira incessante a etiologia da crise, fazer a correlação com o eletroencefalograma e sempre fazer uma associação com a idade do paciente, pois através de uma síndrome clínica, de uma síndrome eletroclínica bem estabelecida, de acordo com a faixa etária, nós podemos tomar condutas bem mais direcionadas. Então, no mundo ideal, todo paciente deve ser categorizado de acordo com cada um dos 4 eixos. Os estados epiléticos, ele pode ser classificado com sintomas motores proeminentes e sem sintomas motores proeminentes. A abordagem em relação à classificação é importante, porque nós temos que saber que ele pode ser convulsivo, mioclônico, focal motor, tônico, hipercinético, ou ainda naqueles pacientes do status não convulsivo, ele pode se encontrar com coma, incluindo o chamado status epilético sutil, ou pacientes sem coma, onde a gente vai ter as crises de ausência, as crises focais sem comprometimento da consciência, afásico, pode ser com comprometimento da consciência e, inclusive, com sinais autonômicos. Então, essa classificação, ela é importante, mas ela vai se basear principalmente no conhecimento da classificação dos tipos de crise da ILAD 2017, através do esquema expandido. Então, a partir do momento que o paciente vai seguir um acompanhamento tanto clínico quanto neurológico, na comunicação entre a equipe de clínica, ou a equipe de outra especialidade e a equipe de neurologia, ou mesmo na passagem de caso entre os neurologistas, é importante que essa comunicação ocorra da maneira mais descritiva possível. Como que essa maneira descritiva? Descrevendo o início da crise, se ela foi de maneira focal, de maneira generalizada, ou até desconhecida, se essas crises são com ou sem alteração da percepção, e se esse início da crise, ele é contemplado com características motoras ou não motoras. Então, o paciente tem automatismo, tem crise atônica, clônica, são espasmos, é hipercinética, tem crise mioclônica, são tônicas, evolui com sintomas autonômicos, parada comportamental, sintomas cognitivos, emocionais ou sensoriais. Então, tudo isso é importante, por quê? Porque eu vou classificar o tipo de crise, provavelmente o tipo de síndrome epilética, o tipo de síndrome epilética envolvida, e saber também qual a probabilidade ou se já evoluiu de uma crise focal para tônico-clônica bilateral. De uma maneira bem mais direcionada, o que eu quero dizer com isso? A comunicação, ela vai ser mais efetiva com essas descrições. Então, na anamnese e no exame físico, é importante que nós busquemos essas características para que a gente possa classificar o status da melhor maneira e, com isso, agir da melhor maneira em relação também ao tratamento. Quanto à etiologia dos status epiléticos, nós sabemos pelos trabalhos mais robustos que 50% são conhecidas, então são etiologias sintomáticas, ou agudas ou remotas, ou seja, o paciente que está no AVC agudo já tem uma lesão antiga, ou às vezes até pós-traumática, se é uma intoxicação, processo infeccioso ou encefalite. 20 a 30% dos casos são causas menos comuns identificadas, como doenças progressivas,
associados com quadros demenciais, ou às vezes até com síndrome eletroclínicas definida, e entra aí um grupo que a gente vai abordar de maneira mais específica, desses casos anteriormente chamados de criptogênico, mas que hoje vem cada vez mais reduzindo esse termo devido à presença das causas identificadas ou como autoimunes ou como autoinflamatórias. Então, em relação aos exames complementares, os achados eletrográficos, é importante saber que nos status epiléticos não há um padrão equital de EG específico, que pode ser encontrado em descargas epileptiformes ou padrões rítmicos, mas que muitas vezes esses padrões rítmicos podem não ser definidores de quadros epileptiformes, que condições patológicas com padrão de ondas trifásicas no EG podem gerar um fator de confusão e que o EG é indispensável no diagnóstico de estado de mal epilético não convulsivo, pois os sinais clínicos, se houverem, são frequentemente sutis e inespecíficos. O que a gente aborda de uma maneira bem mais frequente é que é importante que a gente associe os achados eletroencefalográficos com os achados da anamnese e do exame físico. Por isso que é super importante uma boa comunicação entre a equipe clínica, que muitas vezes vê o paciente na fase aguda, e inclusive que chame o neurologista para que possa observar, ou se puder fazer o registro através de vídeos, porque isso ajuda bastante para que a gente possa abordar da melhor maneira. E saber que o padrão de onda trifásicas, ele nem sempre é característico de um padrão que é a causa daquele estado de mal. Por exemplo, pacientes com encefalopatia hepática, encefalopatia urêmica, podem se deparar com padrão de EG provocando rebaixamento com onda trifásicas, mas nesse caso o importante é tratar a causa base. Então a gente sempre fala que é importante tratar a causa clínica subjacente, o paciente, e não o exame. Por quê? Porque essas ondas trifásicas você pode abordar de uma maneira que você vai aumentando os fármacos antiepiléticos, enquanto na verdade isso não vai resolver o problema, se você não abordar a causa base, que é a causa clínica. Isso acontece em algumas condições, por isso que ele pode gerar como fator de confusão. Em relação ao tratamento, é importante saber que, dependendo da classificação, existe um tempo estabelecido para cada estágio do status epilético, mas eu vou abordar aquele que tem um alinhamento mais padronizado e com dados mais robustos. Então, de 0 a 5 minutos é o tempo para a estabilização do paciente, de 5 a 20 minutos a gente considera o estágio 1, que é o status epilético precoce, que merece um tratamento com benzodiazepínico, de 20 a 40 minutos o status epilético estabelecido, 40 a 60 provavelmente um status refratário, e caso o paciente tenha um quadro de atividades contínua ou que recorre após 24 horas a despeito da terapia com anestésicos, então a gente pode estar diante de um status epilético super refratário. Na fase precoce, a gente utiliza os benzodiazepínicos, temos mais disponível o midazolam intramuscular ou diazepam intravenoso, porém é possível fazer o diazepam via retal ou midazolam intranasal. No estágio 2, a gente tem a possibilidade de usar fenitoína, ácido valproico, levetiracetam ou fenobarbital. É importante lembrar que cada protocolo tem muitas vezes uma diferença entre a abordagem com a droga inicial, mas mais ou menos todos seguem essa definição entre as doses de ataque e as doses máximas. Eu deixei aqui a referência e coloquei aqui as principais doses, mas posso depois também fornecer os slides sem problema. E o maior dilema do clínico ou do neurologista no pronto-socorro são casos definido como crise maior do que 5 minutos ou 2 ou mais crises sem recuperação da consciência. Então, as medicações mais utilizadas são a fenitoína ou o fenobarbital. Em outros países, existe a disponibilidade do ácido valproico, e nossa maior dificuldade é se as crises são persistentes, então a gente está diante de um status epilético refratário. E em relação às drogas que nós temos, em relação aos fármacos antiepiléticos, no tratamento dos status convulsivos resistentes ao benzodiazepínico, nós temos esse trabalho da Seizure, de 2014, muito bom, que fala da eficácia em relação à fenitoína, que é de 50%, o fenobarbital de 73%, o valproato de 75%, o levetiracetam de 68%, e nessa época ainda não tinha dalacosamida, mas hoje os dados são
intermediários aí entre 68 e 75. O próximo, eficácia semelhante ao valproato e o levetiracetam. Então, de uma maneira geral, no ambiente do sistema público, nós temos disponível a fenitoína e o fenobarbital, só que se deve ter muito cuidado com os efeitos colaterais do fenobarbital, principalmente em relação ao rebaixamento importante que pode levar à necessidade de uma intubação orotraqueal. E nos outros países nós temos disponível endovenoso, além desses dois, o valproato, levetiracetam e a lacosamida. A lacosamida também já está disponível no Brasil, no sistema particular, então é uma boa opção com dados de eficácia aí e de segurança em relação ao rebaixamento do nível de consciência, às vezes até um pouquinho melhor do que os dois disponíveis aqui no sistema público. E quando nós estamos diante de um status epilético refratário? Se o status é resistente ao tratamento com os fármacos de primeira linha e segunda linha. Qual a importância do ponto de vista clínico? Que 32 a 44% dos pacientes evoluem com o status epilético refratário, tem uma mortalidade de 23 a 60%, que o tratamento deve ser precoce e agressivo do status epiléptico convulsivo, porque é a melhor maneira de prevenir status epiléticos refratário. Tá todo mundo ouvindo? Tá tudo direitinho? Perfeito, Francisco, tá todo mundo ouvindo. Tá bom. Obrigado. Então, em relação ao status epiléptico refratário, nós temos a possibilidade do tratamento com midazolam, com propofol e os barbitúricos. O mecanismo de ação é semelhante, o agonista GABA, destaca-se a ação antagonista anti-NMDA do propofol e dos barbitúricos. Os trabalhos mais robustos falam de uma eficácia semelhante entre os três, não há uma diferença significativa. O que nós devemos levar em consideração são os dados da farmacocinética, da farmacodinâmica e dos eventos adversos. Então, a gente sabe que a meia-vida do midazolam pode ser de 6 a 50 horas, enquanto a do propofol de 1 a 2 horas. E dos barbitúricos são um pouco mais prolongados, um pouquinho menor do que o do midazolam, mas tem um longo tempo de washout. O propofol tem uma meia-vida mais curta, que auxilia no desmame da medicação, porém existe o risco da hipotensão e da síndrome de difusão do propofol, quando nós podemos se deparar de maneira não tão rara com acidose metabólica refratária, com a hipertrigliceridemia, inclusive com risco de provocar pancreatite. As doses também deixei aqui estabelecidas. É importante lembrar que, dependendo do protocolo, também há uma grande variação. Por exemplo, em relação ao midazolam, nós temos doses que variam de 0,05 a 0,6, mas alguns guidelines vai até 1 miligrama por quilo-hora, 2, alguns chegando até 4. Então, é importante sempre lembrar do risco de hipotensão. Em relação ao propofol, é importante lembrar de se buscar drogas que tenham que atinjam um nível sérico mais rápido, porque a meia-vida da droga é menor, então é comum ter essa associação com o uso de benzodiazepínicos, para que possa ter uma eficácia no desmame da medicação, e sempre tomar cuidado nos barbitúricos devido à depressão imunológica e o longo tempo de washout que é necessário. E em relação a status epiléticos não convulsivo, que é o que gera grande dúvida e motivo de grandes pedidos de interconsulta. É uma variedade de condições, então, tanto o status epilético convulsivo como não convulsivo, a gente tem que classificar e lembrar que são várias condições. Por quê? Porque os processos etiológicos que levam a essas condições são diversos, e isso implica em clínica diferente, achado eletroencefalográfico diferente e prognóstico diferente. Então, o não convulsivo é uma variedade de condições nas quais se observa alteração do nível ou do conteúdo da consciência, ou sintomas comportamentais, vegetativos, ou meramente subjetivos, como auras, mas tem movimentos convulsivos. É importante lembrar que exceto a aura contínua, que isso ocorre, exceto com a aura contínua status afásico, porque temos alteração da consciência associada a sinais clínicos sutis ou inexistentes, e que o EEG é indispensável para o diagnóstico. Sempre que nós falamos de status não convulsivo, é importante que sempre 4 questões surgem. A primeira, o coma, ele é causado pelo status epilético ou pela patologia subjacente? Segundo, em que grau a atividade epilética está contribuindo para a profundidade desse coma?
Terceiro, a atividade epilética pode piorar o prognóstico desse paciente. E quarto, é necessário realmente tratar toda a atividade epilética observada em pacientes em coma? Então, para responder essa pergunta, eu vou colocar essa figura que resume de uma maneira bem intuitiva e bem ilustrativa. Então, nós sabemos que as crises e os status epiléticos definidos podem ocorrer de maneira clínica, ocorre com o auxílio do eletroencefalograma, mas é possível também observar que existe eletroencefalograma com status ictal sem sinais clínicos de status epilético, e ainda existe um paciente com eletroencefalograma ictal em coma, então seria o status epilético não convulsivo comatoso, e que existe o paciente com coma, que esse coma é causado por uma outra condição que não pelas descargas epileptiformes encontradas, e que existem diversos padrões de EEG no coma, descargas periódicas sem evolução, coma alfa, EEG deprimido, supressão, e que para facilitar nossa vida, os movimentos involuntários eles podem ocorrer no coma em qualquer uma dessas condições. Então eu tenho, de uma maneira resumida por esse gráfico, que nós temos estado de mal clinicamente definido, com os achados apenas de eletroencefalograma, e que nós temos paciente em comas que pode ser justificado ou não, e movimentos involuntários que podem ser justificados também ou não por um estado de mal. O que isso nos leva a uma conclusão? Que para que eu possa definir a melhor conduta para o meu paciente em coma ou com status clínico, é uma associação do padrão de EEG, com a avaliação do nível neurológico, com os achados de neuroimagem e com a evolução da anamnese e do exame clínico desse paciente, assim como a evolução do eletroencefalograma. Então, às vezes é fácil definir com um paciente que chega com status clínico definido, mas muitas vezes no paciente em coma não é tão simples assim, por quê? Porque os achados não são, digamos, patognomônicos em algumas situações. Então, quando eu falo isso, por que eu falo dessa ressalva toda em relação ao diagnóstico e à justificativa? Porque o tratamento do status epilético convulsivo ou não convulsivo, muitas vezes pode ser pior que a própria doença. Por quê? As drogas anestésicas intravenosas, nas revisões realizadas, mostram que não há estudos randomizados e controlados comprovando o benefício do uso dessas drogas, mas que é comprovado que há uma maior duração da ventilação mecânica, que há um maior risco de hipotensão e que há interrogado esse maior risco de mortalidade pelo próprio tratamento. O que nós temos de estudos mais robustos? Nós temos esse estudo da Neurology de 2014, que mostra uma coorte de 6 anos no estudo, 171 pacientes com status epiléticos, desses 50 pacientes estavam com status epiléticos não convulsivo em coma, 37% foram tratados com drogas anestésicas intravenosas, e desses pacientes com drogas anestésicas, ocorreu maior risco de infecção durante o status, um risco de morte cerca de 3 vezes maior, sendo que foi analisado com um valor independente de possíveis fatores confundidores. Foi excluído análise em relação à duração e gravidade, drogas não anestésicas e condições clínicas críticas. Ou seja, não dá para falar que existe de uma maneira clara uma maior mortalidade, mas que existe sim um maior risco e que deve ser sempre pesado. Por isso, os estudos todos relacionados ao tema. Então, Francisco, então como que eu vou tratar os status epiléticos não convulsivos? Então, de uma maneira robusta, não há evidência quanto ao melhor tratamento. Porém, há uma associação entre o uso de anestésicos intravenosos e o aumento da mortalidade. Por isso, qual o melhor parâmetro clínico para que eu possa tomar a conduta mais acertada no status não convulsivo? É que em pacientes com alguma preservação da consciência, eu posso tentar múltiplas drogas antiepiléticas antes dos anestésicos, e que em pacientes comatosos, o manejo não difere muito do status convulsivo, mas é importante insistir nos fármacos antiepiléticos de segunda linha antes do anestésico. De uma maneira
mais direta, podemos dizer que nós podemos ser até certo ponto no status não convulsivo, um pouco menos agressivo do que nos pacientes com status epiléticos convulsivo. Então, diante de todas essas variáveis, toda essa dificuldade de classificação que às vezes acontece, é importante saber que os estados epiléticos, eles estão associados com doenças sistêmicas. Essa etiologia, ela pode ser estrutural, infecciosa, metabólica, tóxica, ou muitas vezes autoimune. Aí, lá em 2018, dividiu em dois grupos. O primeiro com a etiologia conhecida ou sintomática, que aí podemos classificar em agudo, crônico e progressivo, ou em desconhecido ou criptogênico. As etiologias vão variar em diferentes populações, porque são estudos de base populacional. Um estudo bem documentado é um que tem relacionado com a Alemanha, com N de 150 pacientes, onde 36% dos casos está relacionado com uma lesão estrutural antiga. E outros casos foram de 64%. E foi documentado que no status epilético superrefratário existia esse valor alto relacionado com as encefalites. Isso começou a abrir um campo de investigação muito importante, que foram quem? Os pacientes que tinham essas duas condições relacionadas com status epilético. É diferente um paciente com a lesão estrutural, um paciente de 70 anos, com AVC antigo, que evoluiu com status epiléticos, que você vai tomar uma conduta totalmente diferente, ou de um adulto jovem, ou de uma criança, sob um estado febril, e que você não tem uma etiologia identificada, mesmo com toda a investigação mais aprofundada que a gente tem. Então, por isso surgiu a classificação do status epilético refratário de início recente, chamado de NORSE, e um subtipo do NORSE que está associado com febre, que é a encefalopatia epilética refratária induzida pela febre, chamada de FIRES. Então, NORSE é uma apresentação clínica de status epilético, é um paciente sem epilepsia prévia, com novo início de status refratário, sem uma causa estrutural, tóxica ou metabólica aguda ou ativa clara. E o FIRES é um subgrupo do NORSE, precedido por uma doença febril entre 2 semanas e 24 horas antes do início do status epilético refratário. Então, por que é importante a gente identificar o quadro clínico desses pacientes e essas entidades? Você poderia me dizer, Francisco, mas é tudo status epiléticos, então eu vou tratar tudo da mesma maneira. Não assim de uma maneira tão direta, podemos falar. Por quê? NORSE e FIRES são mais frequentes em adultos jovens e crianças em idade escolar previamente saudáveis, embora os adultos possam ocorrer acima de 60 anos de maneira relativamente até frequente, mais recentemente. A incidência de acordo com o sexo nos adultos é mais comum em mulheres jovens, nas séries pediátricas mais comum em meninos. Quadro clínico nos adultos, um terço dos sintomas, dos casos está relacionado com um quadro de sintomas de vias aéreas superiores ou gastrointestinais precedendo as crises convulsivas. No FIRES, a gente sabe que, por definição, é necessária a febre. E em relação ao quadro clínico, o que a gente observa? Que as crises são inicialmente breves, depois pouco frequente, depois vai aumentando em alguns dias, vai aumentando em algumas horas a dias em frequência, até evoluir com status epilético. Então, essa é uma característica clínica, epidemiológica, de incidência, que nos ajuda a raciocinar em algumas etiologias. O NORSE, ele tem esse padrão eletroencefalográfico de descargas epileptiformes esporádicas ou periódicas, que podem ser lateralizadas, bilaterais independentes ou multifocais, geralmente envolvendo as regiões temporal e frontal, e descargas generalizadas também já foram relatadas. FIRES, é muito importante a gente encontrar esse padrão eletroencefalográfico de Extreme Delta Bruch, que pode direcionar em até 30% dos casos para pacientes com encefalite anti-NMDA, que é a mais conhecida, mais documentada e registrada entre as encefalites autoimunes, e que esses inícios de crise ocorrem geralmente com atividade rápida, focal e prolongada. Voltando aqui um pouquinho, eu acho que é importante a gente lembrar desse quadro clínico, porque nos adultos com esse precedente de infecções de vias aéreas, que muitas vezes pode ser por um quadro viral, que pode funcionar como um trigger para a autoimunidade, a gente tem que alertar sempre para o quadro dos quadros de autoimunidade, principalmente as encefalites autoimunes. Pacientes com quadro de
febre, sem uma causa definida, principalmente em crianças, mas pode acontecer também em outras faixas etárias, a gente tem que lembrar das doenças autoinflamatórias, que muitas vezes existe um contínuo de apresentações, até com doenças também autoimunes. Digamos assim, que doenças que representam essa intersecção são as doenças como espondilite anquilosante, doença de BC, a sarcoidose. Então, são doenças que o perfil da fisiopatologia são intermediários, mas que é importante a gente lembrar. Em relação aos exames de neuroimagem, é comum haver um hipersinal localizado em áreas límbicas ou neocorticais, geralmente bilaterais, gânglio da base, envolvimento perinsular, em algumas vezes até uma atrofia difusa aparece em um terço dos casos, até no início dos casos, mostrando que provavelmente já existe um componente inflamatório crônico acometendo a região cortical e predispondo esse paciente a crises, e talvez com a patologia autoinflamatória ou autoimune subjacente. Então, a ressonância pode trazer muitos dados, inclusive quando ela não vier com alterações tão importantes. No líquor, pode haver uma pleocitose leve, geralmente menos de 10 células, proteínas discretamente aumentadas, mas que nós devemos avaliar de uma maneira com mais cuidado, porque pode ser resultar simplesmente da intensa atividade convulsiva sem uma inflamação ou uma infecção. Aqui nós temos 3 pacientes com quadro de Norce. Então, o que eu acho importante frisar nessas imagens? São 3 pacientes jovens, que as lesões são geralmente bilaterais, e tem esse acometimento que a gente falou, né, das estruturas temporais mesiais, límbicas, região neocortical, insular, e que com o tratamento imunoterápico e com as drogas antiepiléticas convencionais, esses pacientes, a gente vê aqui 6, 20, até 67 dias, a gente vê que há uma melhora do aspecto de imagem, então, nos dando indícios de que algumas dessas lesões, muitas vezes, como tem muito neurologista assistindo, então pode falar assim, isso aí pode ser só de crise, pode ser de crise, mas pode também ser lesão estrutural devido ao componente imunomediado ou autoinflamatório, e que esses pacientes vão melhorando tanto do aspecto clínico, eletroencefalográfico, licórico e da imagem. Então, são pacientes que merecem um investimento do ponto de vista neurológico, são patologias que têm muitas vezes um bom prognóstico neurológico. Acho que essa é uma mensagem importante que deve ficar, independente do tempo que muitas vezes o paciente já está em status, em boa parte dos casos tem um bom prognóstico neurológico, dependendo da abordagem inicial e dependendo também da etiologia subjacente. Então, vou falar um pouquinho de casos clínicos relacionados. Vou falar primeiro, eu tentei abordar de uma maneira relacionada com as outras especialidades para poder a gente ter aí um interesse de todos, digamos assim. Então, vocês só me falam se dá para ver o vídeo desse garotinho, tá dando para ver? Vocês estão conseguindo ver? Sim, Tá aparecendo sim. Tá bom. Então, é um paciente do sexo masculino, de mais ou menos 10 anos, que começou com o início progressivo de movimentos involuntários, de antecedentes pessoais, tem infecção de vias aéreas superiores a 3 semanas, sem doenças prévias e com desenvolvimento neuropsicomotor sem alterações. Então, dependendo da abordagem que for feita, o caso poderia ser confundido com crises epiléticas. Na verdade, é um paciente com a coreia de Sydenham. Qual a importância desse caso? Nós devemos ter sempre em mente que um dos diagnósticos diferenciais importante das crises motoras são os distúrbios do movimento. Então, pode ser uma tetose, um balismo, uma coreia, uma discinesia. Então, e o que vai diferenciar, Francisco? Na verdade, é a anamnese, o modo de instalação,
o nível de consciência, a semiologia dos movimentos. Então, na faixa etária pediátrica, é importante lembrar dos distúrbios paroxísticos não epiléticos. Tem pacientes com ataxia paroxística, crise de tremedeira, estereotipias, distonia coreia. Então, é muito amplo. O que vai ajudar aqui? Ah, Francisco, eu não sou neurologista, como que eu vou saber? O mais importante é saber descrever a fenomenologia, a semiologia do movimento. Quanto mais a gente puder se aproximar daquelas descrições do início ou se afastar daquelas descrições, a gente vai ter uma percepção se é mais provável uma crise motora ou um distúrbio do movimento. Lógico que o eletroencefalo vai ajudar sempre, mas tem casos que a semiologia, a clínica é bem soberana. Então, aqui tem um outro caso. Se não aparecer os vídeos, vocês me avisem, tá bom? Eu vou considerar que está aparecendo. Então, agora tem um caso mais relacionado com infectologia, digamos assim. É um paciente de 52 anos, com HIV recentemente diagnosticado, com CD4 de 105, que há 5 semanas vem apresentando um tremor irregular da mão esquerda, desencadeado ao levantar o braço, acompanhado da sensação de rigidez e uma falta de jeito, descrito por ele. Então, seria um paciente que poderia passar muitas vezes até despercebido, dependendo da abordagem utilizada no ambiente de porta, de pronto-socorro, ou que não poderia ser considerado como uma urgência, digamos assim. Então, é um paciente com a mioclonia cortical focal secundária, uma leucoencefalopatia multifocal progressiva. É importante por quê? Porque não é tão raro, é uma manifestação não comum, não é do dia a dia, mas não é tão raro. E aí seria um quadro epilético uma primeira manifestação de uma imunossupressão grave. Inclusive, a gente já viu casos que, através do distúrbio do movimento, se inicia a investigação e se faz o diagnóstico de HIV. E é importante lembrar que muitas vezes a gente associa a mioclonia apenas com lesão cortical, quando na verdade a mioclonia ela pode ser por lesão cortical, subcortical, espinhal, inclusive periférica. O que vai ajudar a gente a definir aí qual a provável etiologia é o tempo de evolução e lembrar que muitas vezes a mioclonia ela necessita do tratamento da causa toxometabólica, pacientes com doenças pulmonares, sépticas, hepáticas, e que muitas vezes merece apenas a retirada da droga. É muito comum em doses a associação dos inibidores da recaptação da serotonina, mais os opioides, provocando um excesso aí de serotonina e provocando umas mioclonias que pode funcionar como um quadro até periférico. Então, tem 2 casos que eu coloquei aqui que eu acho que são super importantes, porque a gente vê muito esses pacientes, a dúvida surge em pacientes psiquiátricos. Então, ó, esse primeiro caso é uma senhora de 71 anos, com 6 semanas de movimentos involuntários, progressivos da face direita e do braço, com perda de memória proeminente e quedas frequentes, e que posteriormente envolveu o rosto e o braço esquerdo. É um caso do neurology. Aqui nós temos também outro caso, deixar vocês pensando um pouquinho até dizer a resposta aí. O segundo caso é um rapaz de 35 anos, que vinha com queixa de movimentos involuntários unilaterais ou bilaterais, precipitados por outros movimentos repentinos, como levantar-se de uma posição sentada, ser assustado ou mudanças na velocidade. Os ataques, ele incluíam umas combinações, algumas vezes, de distonia, com coreatetose e balismo, e às vezes eram precedidas por uma aura, e não envolvia perda da consciência, isso que chamava a atenção. Durante esse vídeo, a gente vê que ele tenta explicar como que são os movimentos, como que acontece, e aí ele vai fazer um esforço físico. E aí, durante o esforço físico, acontece esse episódio, movimento distônico, rotação cefálica.
Então, ó, o primeiro caso dessa senhora, na verdade, eu coloquei como associação com a psiquiatria, mas na verdade são neurológicos. Então, a primeira senhora são crises distônicas, braquiofaciais, característico da encefalite autoimune do anti-LGI1, né, que são anticorpos de superfície. Então, aqui a gente pode ver novamente. E esses movimentos que aconteciam com esse rapazinho é uma discinesia paroxística cinesiogênica. O dado que falava a favor dele é que ele já tinha uma história familiar, com herança autossômica dominante, então facilitou no seu diagnóstico. Mas esses casos são bem difíceis, muitas vezes, na interface entre a neurologia e a psiquiatria. Então, vou falar agora um pouquinho dos casos nossos, que a gente viu no nosso pronto-socorro. O primeiro caso clínico era uma interconsulta, uma paciente de 45 anos, natural do Paraná, casada com 3 filhos, procedente de São Paulo. Ela tinha internação prolongada, havia mais ou menos 50 dias da primeira avaliação da neurologia, veio para uma cirurgia bariátrica, porque ela tinha obesidade grau 2, fez uma gastroplastia em Y de Roux, evoluiu com diversas reabordagens, diversas infecções, com a fístula em gastroenteroanastomose, evoluiu com choque séptico, disfunção renal hepática grave, uma PCR de 4 minutos, e foi chamada a nossa avaliação após ela evoluir com a crise convulsiva e rebaixamento persistente após, e a paciente tinha um histórico de 37 dias de uso de nutrição parenteral devido a essas complicações relacionadas com as abordagens. Então, vou colocar de novo aqui o vídeo e eu vou considerar que vocês estão observando, tá bom? Aqui tem na primeira avaliação, onde... Tá todo mundo vendo, né? Sim, estamos todos. Tá bom. Obrigado. Então, aqui ela está sendo orientada a abrir a boca, a movimentar os olhos para a direita e para a esquerda, na avaliação da motricidade ocular extrínseca, na avaliação da motricidade ocular extrínseca. Aqui nós temos uns movimentos que eram observados nos seus pés. E aqui na avaliação do tônus, a gente observava que ela tinha uma rigidez importante. Então, assim, resumidamente, era uma paciente com um quadro de bradicinesia importante, com os movimentos involuntários em membros inferiores, um tremor, digamos assim, e uma rigidez importante. Foi chamada a avaliação com a hipótese de algo epilético, porque ela tinha tido um quadro de uma crise convulsiva, evoluiu com rebaixamento pós-retirada da sedação e tinha uma dificuldade de movimentação e uns tremores. Então, justo o pedido de avaliação. Então, essa paciente fez toda a investigação, nada de muito alterado, e fez uma ressonância que tinha discretas alterações no globo pálido bilateral em T1, com o hipersinal. Eu coloquei aqui uma imagem típica para a gente poder ter uma noção. No paciente que foi acometido igual ela e um controle. A gente vê, então, que há uma hiperintensidade de sinal T1 nos núcleos da base, que geralmente são característicos de pacientes com encefalopatia portosistêmicas. Então, o paciente hepatopata crônico, devido a alguma lesão hepática, e esse achado foi inicialmente descrito por alguns autores em casos associados à insuficiência hepática, com depois foi descrito com shunt portal sistêmico sem insuficiência hepática e, mais recentemente, em pacientes submetidos à nutrição parenteral. A sua etiopatogenia está associada com a deposição intracelular do manganês. Então, aqui na imagem é um pouquinho mesmo difícil de ver, mas é um hipersinal nessa região do globo pálido do núcleo da base, dá para ver comparando aqui no subtalâmico, aqui na região da pineal, aqui do pedúnculo cerebral, e aqui, inclusive, da hipófise. O dela era bem discreto, era mais na região do globo pálido interno bilateral. Então, essa paciente ficou como um parkinsonismo secundário à toxicidade pelo manganês. E de onde vem o manganês, Francisco? Então, na sua nutrição parenteral, é verificado que tinha manganês, porém, em doses fisiológicas de manganês. É o primeiro caso relatado na literatura? Não, já existe uma investigação em relação a esses casos há mais
o que se tem de estudo em modelos animais sugere que os neurônios dopaminérgicos nas regiões de substância negra do mesencéfalo e no corpo estriado, classicamente lesionados na doença de Parkinson, permanecem ilesos no manganismo, levando a hipótese de que a disfunção nos níveis de neurotransmissores e metabólicos dopaminérgicos e não nas alterações estruturais que causam a doença. Bioquimicamente, o estudo fortifica a tese de que alterações na sinalização dopaminética nessas regiões cerebrais é o causador dos danos. Então, o que há de dados na literatura mais robustos é que deve haver uma predisposição multifatorial. Então, esses pacientes não só deveriam estar sob nutrição parenteral, mas deve haver uma predisposição genética, são mais acometidos aqueles com disfunção renal e disfunção hepática. Então, era uma paciente que tinha, na época, o uso de nutrição parenteral prolongada, disfunção renal importante, disfunção hepática importante, e provavelmente as doses fisiológicas para ela funcionaram como doses tóxicas para o sistema nervoso central. Pensando na fisiopatologia descrita em alguns estudos, iniciamos levodopa para ela, e após 7 dias, olha como ela estava. E aqui nós temos ela no retorno, em novembro do ano passado. Então, todos esses vídeos, eles foram autorizados pelos pacientes que são do nosso ambulatório, do nosso pronto-socorro. Inclusive, essa paciente já perguntou várias vezes, a gente já publicou o caso dela, ela é super grata, e é uma paciente que, interessante, ela lembra de todo mundo que passou para avaliá-la, porque na época todo mundo quis avaliá-la, e lembrava que todo mundo falava que é um caso grave, que não tinha muito jeito, não tinha muita terapia. Então, foi um caso bem interessante e com boa resposta. O segundo caso é uma paciente de 39 anos, natural de Minas Gerais, vendedora do Mercadão com queijos e vinhos, usuária de maconha e uso prévio de cocaína, que havia realizado uma vacina para a febre amarela 15 dias antes da primeira internação, porque ela tinha ficado internada no hospital psiquiátrico por um quadro comportamental, por um relato de inquietação. Então, no quadro clínico inicial, ela tinha alterações da motricidade ocular, mioclonias e alterações psiquiátricas. Ela foi ela deu entrada no ponto-socorro por demanda própria, então a gente não tem uma avaliação, não tem um vídeo da alteração da motricidade ocular dela da entrada, mas a descrição era de movimentos contínuos e regulares, como o opsoclonos. A gente tem esse vídeo da alteração da motricidade ocular já após ela ter sido medicada. A gente observa que ela tem uma nítida alteração da motricidade ocular extrínseca, com movimentos erráticos, praticamente contínuos, não melhoravam durante o sono e eram totalmente erráticos. A gente pedia para ela movimentar para um lado, ela não conseguia controlar, para baixo ela conseguia um pouco, voltava, então eram movimentos bem anárquicos. E não tinha um predomínio em descrição de horizontalidade ou verticalidade, que poderiam suscitar altos distúrbios aí da motricidade ocular. Então, essa paciente evoluiu com estado de mal convulsivo, foi utilizada sedação com midazolam mais propofol, ela não teve resposta, foi tentado o tratamento com tiopental, porém ela evoluiu com estabilidade hemodinâmica, da parte comportamental foi tentado haloperidol endovenoso, não conseguiu, uma paciente bem refratária. Então, diante de um estado de Nurse, né, como a gente já descreveu anteriormente, a gente fez o score para a possibilidade de uma encefalite autoimune, que ela tinha alterações neuropsiquiátricas, disfunção autonômica, discinesias faciais, crises refratárias, pontuava 9 de 15 pontos. Esse score, ele dá uma sensibilidade de 82,6, especificidade de 82, para a presença de NORSE com anticorpos neuronais específicos para as encefalites autoimunes. Então, a paciente não tinha uma ressonância, um líquido-eletroencefalo que justificasse tudo o que estava acontecendo. Ela evoluiu de maneira grave.
Nesse vídeo a gente pode fazer que ela fazia uns movimentos semelhantes ao pistótono em algumas vezes. Ela estava na vigência de midazolam e propofol com essa movimentação ativa. Ó, ela tinha essa curvatura da cabeça, fazia um sinal do arco e não tinha resposta nenhuma coerente. Aqui tem a evolução dela com mais alguns dias. Já havia cortado o cabelo. E aqui foi a resposta dela após a terapia inicialmente empírica com pulsoterapia por 5 dias e com imunoglobulina por 5 dias. Ela ficou um pouco mais quieta, mas sem uma melhora, digamos, evidente de toda a sensopercepção. Então, resumindo o caso, de exames complementares, ela veio com painel de autoanticorpos no líquor, com anticorpo anti-MDA positivo, foi feito todo o rastreio paraneoplásico, inclusive com citologia do líquido acítico peritoneal, que veio negativo para células neoplásicas. Aplicamos outro score, que a gente chama de HIT score, que é a resposta para imunoterapia em epilepsia. A paciente tinha 13 de 19 pontos, fazendo então desse jeito, predizendo um resultado ao tratamento de crise desfavorável em resposta à imunoterapia na suspeita confinada de epilepsia autoimune de 87,5 e 83. Portanto, a gente persistiu no tratamento, foi feito ciclofosfamida 1 grama por 3 sessões e rituximab em 2 sessões. Era um paciente que tinha uma síndrome de Kisborne provável, né? Porque ela tinha achados de um opsoclonos, mioclonos e ataxia, pós-vacinação para febre amarela, como manifestação de encefalite autoimune por anti-NMDA. Paciente, durante a internação, ela evoluiu com necessidade de pelo menos 5 fármacos antiepiléticos sem melhora, numa tentativa meio que de resgate, assim mesmo, né? Atualmente, a gente conseguiu desmamar, ela está só com fenobarbital 100 de 12 em 12, fazendo ciclofosfamida, e voltou no ambulatório, ó. A gente observa que não tem mais alteração da motricidade ocular extrínseca. Paciente que está deambulando, não tem mais mioclonia, não tem mais ataxia. Nível e conteúdo de consciência totalmente preservado, mesmo a despeito de ter ficado mais de 6 meses sobre internação em UTI. Então, assim, de conclusão, eu acredito que é sempre importante a gente lembrar que o estado de mal epilético convulsivo versus o não convulsivo tem abordagens semelhantes, porém os tratamentos são diferentes, conforme a gente observou. Que há sempre que pesar risco versus benefício, e isso vai ser direcionado por uma boa anamnese, semiologia das crises, etiologia. Eu acho que isso é o principal, a discussão multidisciplinar. Quem viu o paciente na porta, quem viu o paciente quando teve a primeira crise, qual é a equipe que já segue esse paciente ambulatorialmente. Então, na prática clínica, a agressividade no tratamento depende da preservação da consciência do paciente e, em todos os casos, sempre procurar tratar a causa base, não tratar o exame. Buscar sempre a etiologia, porque somente daí possivelmente sairá a melhor resposta terapêutica. Obrigado. Maravilha, grande Francisco, excelente aula. Estamos abrindo aí para a pergunta dos colegas. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Da Neuro, alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Já que ninguém quer falar nada, eu vou fazer uma pergunta. Primeiro fazer um comentário e depois queria fazer uma pergunta para o Francisco. Primeiro, uma coisa bem prática da clínica mesmo, há uns 2, 3 plantões passados aí,
O residente nosso foi fazer uma hidratalização e acabou diluindo a fenitoína em soro glicosado, né? Então, como a gente tem residentes aqui participando da reunião, lembrar então que a fenitoína sempre deve ser diluída, né, pela melhor estabilidade do soro fisiológico, né, e tem, respeitando aí a velocidade de infusão, né, de 50 miligramas por minuto, Francisco mostrou isso bem, então esse é um cuidado importante. E aí queria fazer uma pergunta para o Francisco em relação ao paciente com estado de mal epilético, né, você mostrou aí as drogas possíveis, o midazolam, o propofol e o tiopental. O tiopental é uma droga que a gente tem usado cada vez menos, né, na prática clínica. Eu lembro quando eu era interno aí no pronto-socorro que se usava um pouco mais, principalmente os médicos mais antigos gostavam, né. Então, em relação ao propofol e ao midazolam, se você tem alguma preferência nesses casos de estado de mal epilético convulsivo, né, a gente sabe que as duas drogas são possíveis, mas se vocês têm uma preferência, ou você ou a equipe de neurologia do pronto-socorro. E a segunda coisa que eu gostaria de perguntar, nos pacientes com estado de mal não epilético, muitas vezes, né, eu sou plantonista da sexta-feira, então a gente pega esses pacientes e muitas vezes o paciente faz o eletroencefalo e esse eletroencefalo fica para ser laudado, discutido na segunda-feira e muitas vezes a gente fica naquela questão de se tira a sedação do paciente para ver se ele acorda ou não, e eu confesso que me dá um pouco de aflição no sentido de se o paciente permanece em estado de mal não epilético, à medida que a gente tira a sedação, sem ter ainda o eletroencefalo mostrando que a crise está cessada, se a gente não pode agravar o status neurológico do paciente. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho esse cenário aí, por favor, Francisco. Ó, em relação ao midazolam e propofol, eu acho que os trabalhos falam que são semelhantes os resultados, então vai mesmo do direcionamento em relação à experiência de cada um. O que eu faço e o que eu vejo que a equipe da Neuro, de maneira geral, tem um raciocínio mais ou menos semelhante, é que a gente utiliza o midazolam e quando não tem resposta, a gente passa o propofol. Não é comum e não é muito, digamos, acadêmico, de cara já associar. A gente tenta chegar na dose máxima de 1, depois troca, vê se há uma melhora com o aumento da dose, e só em casos, digamos, refratários e que você não quer utilizar o tiopental pela instabilidade que dá bastante, tentar associar. Então, às vezes o que a gente pega muito é isso, de associação, mas a gente raciocina igual um fármaco antiepilético via oral. Você tenta um na dose máxima possível, depois o outro, se não possível, associar. O midazolam tem, assim, no nosso PS, como perfil de pacientes etilistas, que às vezes passam muito tempo, às vezes tem até dificuldade para o acesso do EEG, nos casos mais refratários, digamos que a gente prefere até por isso, porque você utiliza o midazolam e não tem aquele risco de ficar 48 horas com propofol e arriscar fazer uma acidose refratária e provocar um efeito iatrogênico. Então, eu acredito que todos utilizam mais o midazolam mesmo. Da segunda pergunta foi do estado de mal não convulsivo, né? Então, assim, ó, é bem difícil. De uma maneira bem prática, se você pensou e está tratando como estado de mal não convulsivo, o ideal é guiar pelo eletroencefalograma. O que eu faço na prática, tentando fazer aquele raciocínio que a gente tem de valorizar a clínica, buscar isso pela história. O paciente tem alguma alteração, a suspeita de um status não convulsivo pós-convulsivo, então aí já aumenta a suspeita. Então, esse aí eu tento não tirar, eu tento manter a medicação que ele está usando. Agora, se é um paciente que está com diversas complicações metabólicas, e que a suspeita é baixa, e se for um status não convulsivo, é por uma causa metabólica, então eu tenho uma tendência, a ir tirando e observando, mas quem está comigo lá no PSV, que eu fico também preocupado, eu tiro, mas eu vou observando para ver se tem alguma manifestação motora mesmo que sutil, mas aí digamos assim, um risco que a gente corre, mas que muitas vezes dá certo. Você vê que o paciente tem uma causa metabólica que justificaria um rebaixamento, você tira, o paciente não tem
um quadro de rebaixamento persistente, e você vai corrigindo e vai melhorando durante o final de semana. Perfeito, Francisco, maravilha. Quem mais? Boa noite, doutor Francisco, tudo bem? Boa Parabéns pela noite. brilhante aula, muito bom mesmo. A minha dúvida, na verdade, é uma dúvida prática, que até me deparei em um dos últimos plantões com ela, em relação à recomendação de diluição da fenitoína, porque alguns chefes, né, indicam diluir as ampolas em 500 ml de soro fisiológico, outros em 100. Eu andei procurando, fazendo algumas pesquisas, e eu não encontrei nada na literatura assim bem atual que definisse isso melhor. O senhor teria alguma noção, algum artigo, algum dado mais recente que trata isso? Ju, acho que é acho que é uma boa pergunta, mas eu te responderia assim: a diluição, ela, ela vem descrita de acordo com o uso da medicação mesmo. Porém, o que eu levo de maneira prática é assim: você vai sempre pesar risco versus benefício em tudo que você está fazendo quando você envolve a medicação endovenosa antiepilética. Então, a diluição, se é 250, se é 500, eu acho que não seria aí o fator primordial, mas seria a velocidade de infusão da medicação. Então, primeiro, igual o Pedro falou, tomar cuidado para que não seja utilizado soro glicosado, que às vezes pode parecer uma coisa simples, mas que a complicação é muito grave. Diluir em soro fisiológico e sempre fazer o cálculo da diluição, igual a gente faz, por exemplo, com medicações das drogas vasoativas, nora, dopa. Então, cada local tem um modo mais ou menos de diluição, mas você sempre vai calcular por micrograma quilo-hora. Então, no caso da fenitoína, seria respeitar a velocidade de infusão e, principalmente nos pacientes idosos, utilizar uma velocidade de infusão que geralmente é até metade daquilo que é observada por paciente adulto. Então, acho que não ficaria tão preocupado com o grau de diluição se não fugir de uma coisa absurda, mas a velocidade de infusão, eu acho que isso é o mais importante. Obrigada, chefe. Mais uma vez, parabéns pela aula. Obrigado. Perfeito, Francisco. Respeitando a velocidade de infusão, não dá realmente para abrir mão, né? Então, respeitando sempre a infusão de 50, como velocidade máxima de infusão, 50 miligramas aí por minuto. Eu sempre peço para o pessoal correr em 40 minutos, a gente faz uma infusão com segurança. Exatamente. Alguém mais pergunta, pessoal? Francisco, Alígia, tudo bom? Tudo bom, doutora? Boa noite, parabéns pela aula, foi muito legal. Lembrei do caso. É a Roseli, a paciente? Rosilene. Rosilene, lembrei do caso dela. Não, queria só parabenizar e aproveitar o papo da fenitoína, só para fazer um comentário, que acho que pela equipe da clínica é mais raro a gente ver, mas outras equipes no pronto-socorro, principalmente a equipe de cirurgia, às vezes eu vejo com uma certa frequência o uso da fenitoína. Achei, né, que importante reforçar que às vezes assim, ainda antes de respeitar todo o protocolo, tudo que você comentou dos racionais, de fazer um benzodiazepínico, o paciente teve uma crise, chega no pronto-socorro, pós-crise, tranquilo, e dantalizam o paciente. Aí, lembrar dos riscos da complicação da fenitoína, né, que na verdade, até nos guidelines, a recomendação inicial é da fosfenitoína, que a gente não tem disponível, a gente faz a fenitoína, mas ia pedir para você comentar também um pouco para os residentes as principais complicações da fenitoína, da infusão, para eles ficarem atentos e sempre ter na cabeça esse uso racional da fenitoína, por não ser uma medicação sem complicações. Já vi paciente evoluindo com ataxia, já vi várias complicações disso. Se você puder comentar um pouquinho para a gente também deixar isso na aula, acho que é interessante. Obrigada. Tá bom. Obrigado, Lígia. Eu acho que isso é muito importante. Primeiro, indo do começo, eu acho que se chega um paciente com crise epilética, tem que chamar o residente da neuro.
Então, não adianta, lógico, faz um benzodiazepínico para parar a crise e aciona, porque está todo mundo aprendendo. Quem é da clínica e quem é da neuro. Não raciocino como tem que fazer diazepam, fenitoína e depois chama neuro. Não acho que isso é o correto num hospital, principalmente acadêmico. Lógico, que se chegou, dá tempo de chamar, o que a gente tem que ponderar? Igual a Lígia falou, se o paciente já teve a crise, estava estável, não é um paciente candidato a seguir um protocolo de estado de mal para tirar da crise o benzodiazepínico, respeitando aquele tempo se já passou de 5 minutos, que é o que a maioria dos guidelines orientam. Em relação aos efeitos colaterais, existem até alguns locais que orientam, por exemplo, a dose inicial 15 a 20 miligramas por quilo de fenitoína, né? E existem alguns locais que colocam que você pode fazer inicialmente 10 miligramas, observa, depois fazer os outros 10 miligramas. Existem locais que indicam até uma terceira dose de 5 a 10 miligramas depois da idantalização, com a dose plena. Então, existem vários protocolos, e quando eu leio, eu entendo que esses protocolos são buscando justamente isso, evitar os efeitos colaterais. Por quê? Porque pode dar ataxia, pode dar sinais, um rebaixamento importante do nível de consciência, bradiarritmias, hipotensão. Então, todas essas complicações a gente já observou em qualquer serviço, independente de onde seja. E tem que sempre levar em conta, assim, depende da idade do paciente. Então, você vai dar 1,5 gramas para um paciente de 95 anos, independente do peso dele, não vai. Então, tem que sempre utilizar os guidelines como um guia e não como uma regra absoluta cega. Eu acho que é isso que a Lígia quis falar e que a gente sempre vê no pronto-socorro. A gente tem que sempre ponderar de acordo com a idade. E, às vezes, o que a gente percebe, acho que a Lígia falou isso que a gente percebe, é que não existe um medo com outras medicações, mas não existe esse medo tão forte com a fenitoína, porque é uma medicação que está na nossa rotina no dia a dia. Mas quando a gente pega um caso que a gente, por exemplo, um paciente que poderia sair com 500 miligramas e fez 1 grama e já tinha uma atrofia de cerebelo importante, então, será que essa lesão vai ficar temporária? Será que não gerou uma toxicidade cerebelar naquele que já era etilista e que vai gerar um déficit, às vezes, permanente, ou que vai ser de evolução bem lenta? Então, a minha maior preocupação quando eu vou utilizar é isso, paciente muito idoso, ou etilista com diversas quedas, que ou tem uma atrofia cerebelar importante. Então, acho que sempre tem que ver todo o histórico do paciente antes de você fazer uma dose full. Ou, se for fazer, vai acompanhando o paciente para ver toda a parte hemodinâmica. Então, eu acho que é isso que a Lígia quis falar e que a gente vê mesmo. Perfeito, Lígia, excelente comentário, e aí a gente faz uma meia-culpa, às vezes a equipe da clínica também faz isso, e muitas vezes eu tenho que me policiar para não fazer isso. Aí eu percebo que, né, na evolução dos anos do pronto-socorro, no passado a gente era muito mais liberal nessa idantalização, na época do professor Valdir Golim, pelo nosso público etilista, que não tem aderência, o paciente às vezes chegava com uma crise convulsiva, idantalizava, falava assim, bom, pelo menos ele nos próximos dias aí, porque ele vai evadir daqui a pouco, nos próximos dias ele não convulsiona novamente, né? Então a gente vem aprendendo mesmo, e essa parceria da clínica com a neurologia é fundamental. Então, às vezes, a gente chama o neurologista cedo demais, né? Às vezes a gente chama numa suspeita de AVC o neurologista antes do destro, que também não está certo, mas às vezes a gente atrasa um pouquinho. Então, o comentário da Lígia aí, do Francisco, está muito bem colocado aí. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Bom, eu acho que os palmeirenses estão felizes aí com o adiantado da hora, os corintianos estão tristes, mas infelizmente a vida é assim. Francisco, queria agradecer muito a sua participação, já te enviei o certificado da sua aula, lembrando que a aula na íntegra, a gente vai fazer o upload para o nosso canal, e daqui 2 semanas, então, a gente se encontra novamente,
para um tema aí. E posso só agradecer rapidinho? Com certeza, com certeza. Eu quero agradecer a Tamara, Rony, Luísa, Lohana, Paulo, Natália, Juliana, Matheus, Edson, Marina, Eduardo e Leonardo. Sem eles era impossível documentar tudo que a gente viu. Excelente, muito bom. É sempre bom a gente fazer os agradecimentos e reconhecimentos aí. Maravilha, então um abraço a todos, boa noite a todos. Obrigado, boa noite, pessoal. E a gente se vê então em 2 semanas. Tchau, tchau.